Fala galera ligada no Pautas e Táticas, Nicolas Franco na área para mais um vídeo para vocês, agradecendo a você que já é inscrito. Se você ainda não é, seja bem-vindo. Espero realmente que o nosso conteúdo mereça a sua inscrição, assim como seu comentário, seu like, principalmente seu compartilhamento para outros amigos, para que eles possam conhecer também o nosso espaço. E para o vídeo de hoje temos aqui um cenário do futebol carioca, mas eu estou aqui com a camisa do Sampaio Corrêa, para você que era curioso para saber qual era o meu clube de coração, tá aqui. Porque a pauta de hoje é uma exaltação ao futebol jogado dentro do nosso país na última década. Nós vamos montar a seleção da década do futebol brasileiro. Nós vamos montar duas seleções para não haver divergência de critério. Nós vamos montar uma seleção com base na longevidade, na regularidade, no tempo que os caras passaram jogando bem dentro do futebol brasileiro, e a outra é uma seleção que vai levar como critério a qualidade técnica, o quão bom esses jogadores são e o quanto eles jogaram de bola, independentemente do tempo que eles passaram por aqui, beleza? Então vamos estabelecer aqui o nosso recorte de época, que vai ser entre os anos de 2010 e 2019. Portanto, vai ser determinante o que os jogadores fizeram jogando nos clubes brasileiros entre 2010 e 2019. Então vamos começar a montar nossa seleção com o time daqueles que foram mais longevos, mais regulares, o time que vai dar a preferência para o período de tempo que eles jogaram bem por aqui. Para o gol, acho que qualquer uma das duas seleções poderia ter tanto o Fábio quanto o Cássio, dois goleiros que foram bastante regulares na década e dois goleiros que têm um nível técnico bastante alto, mas optei pelo Fábio nessa seleção, porque é um goleiro que foi bicampeão brasileiro consecutivo, foi constantemente pedido na seleção brasileira ao longo da década, e nós temos aí uma menção honrosa para fazer ao Jefferson, que, assim como o Fábio e Cássio, outro grande goleiro que também foi muito regular, presente na seleção brasileira, chegou a ser titular na primeira parte da década, a primeira metade ali, ele chegou a ser considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor goleiro do futebol brasileiro, mas não conquistou títulos nacionais, né? Exemplo do Fábio, que conquistou mais duas Copas do Brasil, e o Cássio também, que tem um longo currículo aí pelo Corinthians, mas o Fábio fica como goleiro desta seleção da regularidade. Seguindo com a lateral direita, onde eu fiquei muito na dúvida entre Fagner e Marcos Rocha. Optei pelo Fagner pelo histórico dele de seleção brasileira, mal ou bem na última Copa do Mundo foi titular da seleção, jogou muito bem até o jogo contra a Bélgica, onde ele teve que marcar apenas o Hazard, então é meio injusto aí a gente crucificar o Fagner por aquela atuação, mas dentro do futebol brasileiro, na primeira parte da década ele jogou muito bem pelo Vasco, do lado direito fazendo uma dupla muito constante com o Éder Luiz, depois ele foi para o Corinthians e se transformou em um jogador mais completo, inclusive ele exagera um pouco na marcação, um tanto quanto violento, mas uma arma ofensiva muito boa, não à toa ganhou a confiança do Tite para poder jogar na seleção como titular da lateral direita, então com toda a exaltação ao Marcos Rocha, que foi muito bem tanto no Atlético Mineiro quanto nos seus primeiros anos com a camisa do Palmeiras, mas o Fagner é o nosso lateral direito desta seleção. Seguindo agora com a dupla de zaga, onde eu selecionei Leonardo Silva, grande bandeira, grande símbolo do Atlético Mineiro por toda a sua liderança, um jogador que com certeza foi ali fundamental nesse período brilhante do Atlético Mineiro entre 2012 e 2016, onde ele colecionou vice-campeonato brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, duas finais de Copa do Brasil e um título, então com certeza o Leonardo Silva merece estar nessa seleção e o companheiro dele também poderia estar tanto nesta quanto na seleção dos mais técnicos, dos melhores, que é o Pedro Jeromel do Grêmio, outro jogador que tem uma grande liderança, ótima qualidade técnica também para sair jogando, muito bom no jogo aéreo, no jogo terrestre. Jeromel com certeza um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e desde ali de 2014 vem jogando muito bem pelo Grêmio, por isso a regularidade faz com que esses dois jogadores, Leonardo Silva e Jeromel, formem a dupla de zaga do nosso time. Na lateral esquerda eu confesso que não tive muita facilidade para encontrar um nome à altura de ser selecionado por uma equipe da década do Campeonato Brasileiro, mas optei pelo Fábio Santos, pela importância que ele teve tanto no Corinthians ali, que foi campeão da Libertadores, campeão mundial, substituindo nada mais nada menos do que o Roberto Carlos, que tinha deixado o time após a eliminação por Tolima em 2011, depois ele foi negociado, teve a aposentadoria do Ronaldo, enfim, o Corinthians bancou o Fábio Santos, ele com certeza honrou a confiança tanto da diretoria quanto do técnico Tite, permaneceu no time, foi importantíssimo para as conquistas, depois foi para o Atlético Mineiro, manteve a regularidade, Fábio Santos, o lateral esquerdo da nossa seleção. Agora, o cara que protege nossa defesa, nosso primeiro volante, Ralf do Corinthians. Poxa, mas tem muito jogador do Corinthians nessa seleção, o Nicolas deve ser corintiano.
Não, cara, o Corinthians ele é simplesmente a equipe que mais somou ponto nos pontos corridos na década. É a equipe da década, nesse recorte que nós estamos fazendo, que mais somou pontos, e aí tem 3 títulos, inclusive. E aí é natural que tenha diversos jogadores do Corinthians no time. E o Ralf, com ele, não seria diferente. Ele foi importantíssimo para solidificar a defesa do Corinthians, principalmente na primeira metade da década, até 2015. Se você tem a cabeça que lembra do Ralf mais na última temporada, esse Ralf que foi preterido pelo Thiago Nunes na chegada ao timão, o Ralf ele foi um jogador muito melhor do que isso. O Ralf foi importantíssimo, inclusive, para fazer o primeiro volante, ou o único volante, para jogar entre as linhas do 4-1-4-1 do Tite, que é exaltado como um dos maiores times da história dos pontos corridos e, obviamente, também da década. Então o Ralf, com todos os méritos, está nessa seleção. Eu também cheguei a cogitar colocar o Guinha Azul do Internacional, mas depois ele não jogou tão bem, ele foi muito bem na década passada, até 2009. Depois ele chegou dentro dessa década a jogar pelo Vasco, que chegou a ser rebaixado, jogou a segunda divisão pelo Vasco, então eu optei pelo Ralf na posição de primeiro volante da nossa seleção. O Ralf que acabará sendo o único volante desse time, porque do meio para frente tem muitas opções. Eu optei ali por um 4-1-3-2 para falar de esquema tático nessa seleção. Por exemplo, à minha direita, um dos melhores e mais regulares jogadores da década, Everton Ribeiro, tanto no Coritiba, onde ele chegou a 2 finais de Copa do Brasil, 2011 2012. Aí ele vai para o Cruzeiro, levado pelo Marcelo Oliveira, que era técnico dele no Curitiba, e lá ele se transforma simplesmente no grande craque das 2 conquistas de Campeonato Brasileiro consecutivas da Raposa. Depois ele sai do Brasil, vai para a Ásia, volta para o Flamengo com status de craque, e aí no ano passado ele explode, tem grandes atuações. Everton Ribeiro, talvez até o melhor jogador da década em termos de regularidade do futebol brasileiro. Centralizado, eu optei pelo D'Alessandro, mas também fiquei muito na dúvida entre o D'Alessandro e o Thiago Neves. Optei pelo D'Alessandro porque, para mim, ele é o maior ídolo gringo de um clube brasileiro, tanto na década quanto em todos os tempos. Mas vale a menção aí ao Thiago Neves também, que foi muito bem, tanto no Flamengo, apesar de ser uma passagem curta, quanto no Fluminense, na segunda passagem dele pelo Tricolor das Laranjeiras, e depois pelo Cruzeiro ele também foi muito bem, apesar da última impressão dele ter deixado no clube não ter sido das melhores, com o rebaixamento da Raposa, enfim. Mas vale aí a menção ao Thiago Neves. Na ponta esquerda, o Dudu, que na segunda metade da década, com certeza foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, chegou a ser cogitado para a seleção brasileira. Até hoje ele é muito pedido, o nome dele é muito lembrado. Não chegou a jogar nenhum amistoso, mas, por exemplo, em aí de 3 temporadas seguidas, na disputa da Bola de Prata, ganhando a Bola de Prata com uma das posições no 11 titular, né? E chegou a ganhar uma bola de ouro na temporada 2018. Então o Dudu com certeza merece aí uma vaga na nossa seleção da década, juntamente com Everton Ribeiro e D'Alessandro no meio campo. E aí, para o comando de ataque da nossa seleção, eu escolhi uma dupla que soma 5 artilharias de campeonato brasileiro. Fred, principalmente pela sua passagem pelo Fluminense, mas também jogou muito bem por Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ele que foi artilheiro de 3 edições do Campeonato Brasileiro, tem uma edição de 2012 que foi marcante para o Fred. Com certeza, se não for o melhor ou o maior, é um dos mais regulares atacantes da década. E seu companheiro na nossa dupla de ataque seria o Gabigol, jogador que foi muito regular e que era promessa de craque quando já jogava pelo Santos, chegou a ser vendido, flopou na Europa, voltou, veio para o Flamengo, ídolo da nação rubro-negra. Muitos discutem aí se ele não tem um tamanho maior do que o Adriano Imperador, por exemplo, no Flamengo. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, das 2 últimas edições do Campeonato Brasileiro, inclusive, tanto por Santos quanto por Flamengo. Regularidade é o que não falta da nossa dupla de ataque, Fred e Gabigol. Então, repassando aí a nossa seleção, que premia a regularidade dos jogadores no futebol brasileiro na última década, teríamos Fábio no gol, Fagner na lateral direita, Léo Silva e Jeromel na zaga e Fábio Santos na lateral esquerda. Ralf, o volante, Everton Ribeiro na meia direita, D'Alessandro centralizado, Dudu na esquerda, Fred e Gabigol na dupla de ataque. Porra, esqueci de citar o Paulo Baier, né, cara? Longevidade é com ele mesmo. Agora vamos ao time que premia a qualidade técnica dos jogadores mostrados dentro da década, não importando quanto tempo eles foram regulares, mas sim o futebol apresentado dentro por clubes brasileiros nesse nosso recorte de 2010 a 2019. Como já tínhamos adiantado, Cássio é o nosso goleiro, não precisamos nos estender muito, já fizemos a menção honrosa tanto ao Fábio, que poderia também estar nessa seleção, quanto ao Jefferson. E aí na lateral direita, Rafinha, atual lateral direito do Flamengo. Acho que não houve um lateral direito tão bom tecnicamente quanto o Rafinha jogando nesse recorte. E aí na zaga, Dedé,
tanto pelo Vasco no começo da década quanto pelo Cruzeiro antes da lesão. Talvez ele e Jeromel tenham sido os melhores e mais técnicos zagueiros do nosso futebol, mas como o Jeromel está na seleção da regularidade, eu optei pelo Gil do Corinthians como o nosso companheiro de zaga do Dedé para compor aí essa defesa. O Corinthians teve vários zagueiros aí que poderiam estar na sua seleção, Balbuena, Felipe, Pablo, entre outros grandes zagueiros, mas o Gil foi ali aquele que se destacou mais, chegou a ser cogitado como titular da seleção brasileira naquela época ali do Dunga, onde ele era convocado. A dupla de zaga era Marquinhos e Davi Luiz já vinha sendo muito cornetado. O Gil estava na equipe, era o melhor zagueiro do Brasil na época, chegou a ser cogitado inclusive que ele fosse titular da seleção. Então optei pelo Gil nesse desempate aí com outros zagueiros corintianos para jogar ao lado do Dedé. Na lateral esquerda eu fui de Felipe Luiz, outro lateral esquerdo do Flamengo, que também está em atividade, que também entra aqui nesse time pelo que fez na última temporada. Eu fiquei entre ele e o Roberto Carlos, que é um lateral que eu sou apaixonado pelo Roberto Carlos, mas ele não jogou tão bem assim, né, pelo Corinthians. Prova disso é que nem PNG dele com a camisa do Corinthians eu consegui achar para fazer o vídeo. E aí no meio campo, cara, com certeza foi o setor do campo que foi mais difícil de montar o time. Para começar, os volantes eles jogavam num contexto diferente, nenhum deles ali é um brucutum, um peidador, um marcador, um protetor, um volante de contenção. Eram sempre volantes que jogavam à frente de outros volantes que marcavam mais do que eles. Optei por Renato Augusto, que foi o craque do Brasileirão de 2015, alguns também podem achar que foi o Jadson, mas o Renato Augusto foi quem teve mais notoriedade, inclusive foi importantíssimo para a seleção brasileira no ciclo da última Copa do Mundo. Ele acabou perdendo a vaga e fez falta. Muitos também defendiam que ele saísse do time por ele ter se transferido para o futebol chinês, ao exemplo do Paulinho, que depois se transferiu para o Barcelona e aí se manteve no time titular. Mas o Renato Augusto, cara, se você se lembrar, em 2016, ele chegou a ocupar uma das 3 vagas de jogadores acima de 23 anos na seleção brasileira, olímpica, que ganhou a primeira medalha de ouro da história das Olimpíadas, e o Campeonato Brasileiro desde 2015 foi espetacular. Renato Augusto tem que estar nessa seleção. O outro volante que eu escolhi não é bem um volante assim, mas é o holandês Clarence Seedorf, pelo que ele jogou pelo Botafogo. O Botafogo ele fazia às vezes ali de um terceiro homem de meio, às vezes jogava aberto pela esquerda, mas principalmente centralizado ali no 4-2-3-1, sendo o camisa 10 clássico, mas ao longo da carreira dele inteira ele jogou ali à frente do Pirlo, ao lado do Gattuso, como um terceiro homem de meio campo, um volante protetor. Então a gente deu um jeito aí para escalar Seedorf e Renato Augusto na dupla de volantes. Eu também cheguei a cogitar o Daniel Alves, que vem jogando como volante no São Paulo. Cogitei o Daniel Alves inclusive para lateral direito, mas seria injusto, né? Se o cara não tá jogando na posição, eu não posso escalar ele como o melhor da posição na década, nem tecnicamente, nem em qualquer tipo de adaptação só pro cara estar aqui no time. A gente tem que avaliar pelo que os caras jogaram, como eles jogaram. E aí, se foi difícil achar um lugarzinho para esses craques na dupla de volantes, é porque não teve vaga para eles na linha de 3 que joga à frente da dupla de volantes. Eu tive que deixar, cara, gente de fora como Juninho Pernambucano, Deco, Alex, Lucas Moura, que também jogou muito pelo São Paulo na ponta direita, mas acabei deixando esses caras de fora porque outros jogadores tomaram conta de edições específicas do Campeonato Brasileiro. Na direita, por exemplo, eu escalei Dario Conca, que pegou o Campeonato Brasileiro de 2010 e guardou no bolso. O cara jogou todas as partidas, foi o grande craque daquela edição que o Fluminense foi campeão. Com certeza merece muito estar nessa seleção. Eu cheguei a cogitar pelo lugar dele o Diego Souza, mas aí eu estaria sendo injusto com os meus critérios, porque o Diego Souza foi muito bem pelo Vasco em 2011, é verdade, mas a regularidade dele do Campeonato Brasileiro vem também da lembrança que ele jogou pelo Palmeiras em 2009, onde chegou a ser o craque do campeonato. E aí o Diego Souza, dentro da década, não levantou um título como o Conca, por exemplo. E o Conca, além de ter sido campeão, foi o principal jogador naquela conquista, então o Conca não pode faltar nessa seleção dos mais técnicos da década, porque ele pegou um campeonato brasileiro e conquistou praticamente sozinho, mesmo que o Fluminense tenha tido um timaço naquela edição. Centralizado, Ronaldinho Gaúcho, principalmente pelo que ele jogou no Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro ele não ganhou, mas a Libertadores ele foi o craque do time, e em 2012, quando ele chegou desacreditado depois de ter saído do Flamengo brigado, discutido com a diretoria, muito desacreditado, muitos acharam que ele estava em final de carreira, ele pegou o Atlético Mineiro, levou para a Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, o Atlético flertou muito com o título, mas aí na Libertadores ele foi o grande craque ali daquela conquista, entrou com um seleto grupo de jogadores que conquistaram Copa do Mundo, Champions League, Libertadores, e ainda tem aí os 2 prêmios individuais deles de melhor do mundo para também colocar na galeria e tirar onda ao Ronaldinho Gaúcho, muito importante
no Atlético Mineiro dentro da década. E na ponta esquerda não poderia ser outro, né? Neymar, que é o grande motivo de eu ter feito 2 seleções. Como a gente monta uma seleção da década sem o Neymar? Aí eu poderia colocar o critério da regularidade para defender um e o critério da qualidade técnica para defender a escalação do Neymar, por exemplo. Por isso que eu fiz 2 seleções, porque o Neymar tinha que estar em alguma das seleções, tinha que estar na escalação, apesar dele ter jogado pouco dentro da década no futebol brasileiro, só até ali a metade de 2013, mas o Neymar, com certeza, ele é só um dos 2 únicos jogadores, além do Pelé, a conquistar o hors concours do Prêmio Bola de Prata do Campeonato Brasileiro. Só isso de estudo sobre o Neymar. E aí chegamos ao centroavante do time. Eu confesso que mudei de opinião algumas vezes enquanto eu estava cogitando essa seleção. E aí eu fiquei na dúvida entre Gabriel Jesus e Jô. O Gabriel Jesus foi estupendo no Campeonato Brasileiro de 2016, melhor jogador do campeonato, com a camisa do Palmeiras, campeão daquela edição, já tinha surgido muito bem em 2015. Tem aí toda a história que ele construiu na seleção brasileira, posteriormente até as atuações dele pelo Palmeiras, quando ele chegou ao Manchester City, pedido por Pep Guardiola, chegou a ser cogitado inclusive pelo Barcelona, todos os méritos do Gabriel Jesus. Mas escolhi o Jô. Por quê? O Jô foi muito importante em pelo menos 2 anos do Atlético Mineiro, 2012 e 2013, artilheiro daquele time, um time brilhante que tinha a exemplo do Ronaldinho Gaúcho. E também em 2017, onde ele foi o craque e o artilheiro daquela edição do Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians. Então eu escolhi o Jô com o critério da regularidade como desempate entre os 2, entre Gabriel Jesus e Jô. Se eu fosse escolher o mais técnico, seria o Gabriel Jesus, mas se eu fosse escolher o mais técnico mesmo, teria que ser o Ronaldo Fenômeno. Mas o Ronaldo, a exemplo do Roberto Carlos, que a gente citou, em 2009 jogou muito pelo Corinthians, mas em 2010 ele quase não conseguiu jogar, problemas de lesões, problemas com peso, que todo mundo sabe. Mas aqui não é só o que o cara jogou na carreira, o que o cara jogou defendendo um clube brasileiro no recorte da década. Então a seleção da década, com o critério de qualidade técnica, ficaria com Cássio no gol, Rafinha na lateral direita, Gil e Dedé na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda. Essa dupla de volantes, Renato Augusto e Seedorf, a linha de 3 com Conca na direita, Ronaldinho centralizado e Neymar na esquerda, e Jô como o nosso centroavante. Hoje a gente não vai fazer aquela brincadeira de tentar imaginar um confronto entre um time e outro, de tentar cogitar como seria, porque a qualidade técnica ia pesar para um lado, o aspecto tático que não é tão desenvolvido aqui no futebol brasileiro como é na nata do futebol mundial, não estaria como um componente possível para a gente fazer essa análise tática. Mas você pode dizer nos comentários aí qual time você gostou mais, o que você mudaria em cada um dos times, e quem você acha que ganharia o confronto dessa equipe entre a regularidade, a longevidade, contra a qualidade técnica, os melhores tecnicamente que passaram no futebol brasileiro. Qual foi a sua seleção da década? Use os critérios que quiser, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos se você gostou. Se eu conseguir conquistar a sua inscrição, muito obrigado, se inscreva e volte sempre. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!